Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que horário vocês estão vendo aí essa aula. Para quem não me conhece, sou o professor Matheus, formado em Ciências Sociais, e juntamente com a professora Priscila e com o professor Danilo, a gente tem tocado esse canal aí, tipo, Aprendendo a Pensar com a Filosofia e a Sociologia. É um canal que se dispõe a fornecer aulas gratuitas para que vocês se preparem aí para os diferentes vestibulares e assim por diante. Então, é um canal basicamente para vocês aí do ensino médio. Lógico, pode ser usado para outras pessoas, mas é um canal aí que tem como base, tipo, vocês do ensino médio e ajudá-los nesse processo de ingresso nas boas universidades, tipo, especialmente as públicas brasileiras, mas não só. Aqui, pessoal, coloquei para vocês, tá o e-mail nosso aí, o e-mail nosso da equipe e tudo mais. Embaixo o link aí do nosso canal, por favor, curtam os vídeos, comente, critique. É um canal que sempre vai estar disposto aí a dialogar com vocês. E a gente espera aí que, mesmo a gente nesse início, que esse canal vá ganhando força aí para que a gente possa ir compartilhando o maior número de aulas possíveis, as diferentes temáticas. Tudo bem, pessoal? E hoje nós estamos aí tipo, com um objetivo. Qual que é o objetivo da aula de hoje? Gravar tipo, a quinta grande bloco de aula a respeito do Durkheim, que diz respeito às suas concepções de suicídio. E lembrar aí que esse livrinho magnífico aí do Durkheim, esse pequeno catatal aí, chacoalha o meio acadêmico, é um dos livros considerados aí um dos primeiros grandes trabalhos a ser reconhecido como um trabalho propriamente sociológico, tudo bem? Mas vamos lá. Olha o que o Durkheim vai falar. Cada sociedade tem, portanto, em cada momento da sua história, uma disposição definida para o suicídio. Ou seja, o suicídio não é algo individual. E essa aqui é a tese brilhante do Durkheim nesse livro. Então, ele está falando assim, ó, o suicídio é algo social. E cada sociedade tem uma disposição a fornecer, por assim dizer, um grupo de pessoas que vão se matar. Mede-se essa intensidade relativa dessa disposição, tomando a razão entre o número global, então a quantidade de pessoas, e a quantidade tipo, da população de todas as idades, de todos os sexos. Então, eu pego a quantidade tipo, total de habitantes, divido pela quantidade de suicídios e assim por diante, eu vou conseguir extrair taxas referente à mortalidade, assim por diante, consigo trazer índice e tudo mais. E o Durkheim a todo momento, utilizando aí a estatística e tudo mais, vai problematizando a questão do suicídio aí no seu trabalho. E aqui é a primeira coisa que vocês têm que ter claro. Qual que é a primeira coisa que vocês têm que ter claro? O que o Durkheim está levantando a bola? Para ele, o suicídio é um fato social. Então, precisa ser estudado pela sociologia. E mais, é um fato social. E ao ser um fato social, não é algo individual, mesmo sendo cometido individualmente. Ele é algo que é construto, que é fruto de uma dada sociedade. Então, o suicídio, tipo, via de regra, ele não fala que não possa haver suicídios que sejam inteiramente individuais, mas o suicídio, na sua forma mais geral, ele é uma construção social. E é esse suicídio que está relacionado à relação dos indivíduos com a sociedade que o Durkheim vai trabalhar tipo, nesse livrinho aí chamado O Suicídio. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. O Durkheim vai falar assim, ó, com efeito, se em lugar de apenas vermos o suicídio como acontecimentos particulares, isolados uns dos outros, e que demandam ser examinados cada um separadamente, nós considerarmos os suicídios cometidos numa dada sociedade, então numa sociedade dada, durante uma unidade de tempo dada, constata-se que o total assim obtido não é uma simples soma de unidades independentes, um todo de coleção, mas que se constitui por si só
um fato novo, sui generis, único, que possui sua unidade e sua individualidade, consequentemente sua natureza própria, e que, ademais, é uma natureza eminentemente social. E aqui é a tacada durkheimiana. Ele está falando assim, se a gente for olhar para além das aparências, ou para além daquilo que nos aparece imediatamente, o suicídio como algo individual, e começarmos a analisar os diferentes suicídios de maneira mais complexa, analisando eles a partir de uma dada sociedade, o que a gente vai chegar a perceber? Que o suicídio não é algo individual, apesar de ser cometido individualmente, e sim é algo que é social. Galera, essa tese vai chacoalhar o coreto. Por que chacoalhar o coreto? Imagina só, o cara lá lá na virada aí do século XIX, século XX, rebatendo grande parte daquilo que se acreditava, tipo, a respeito do suicídio, principalmente colocado pela psiquiatria, pela psicanálise nascente, o caramba quatro. E ele, tipo, subverte a noção, colocando o suicídio como algo social. Lógico, vai causar um grande desconforto aí para a compreensão disso e tudo mais, mas a sociologia, na sua forma mais brilhante, indiferente de corrente teórica que possa ser, sempre traz um desconforto, porque sempre mexe com aquilo que estava estável. E o que era estável naquele momento? O suicídio era algo individual. E ele vai justamente mostrar, provar estatisticamente que o suicídio é algo social. E vai continuar lá. A taxa de suicídio constitui, portanto, uma ordem de fatos única e determinada. É o que demonstram, ao mesmo tempo, sua permanência e variabilidade. Então, o que ele vai olhar? Quando você analisa uma sociedade, o que está acontecendo? Você tem constância em termos de taxa de suicídio. Se você tem constância de taxa de suicídio, nota, isso não pode ser algo individual. Porque se fosse algo individual, do indivíduo e tudo mais, você teria um grau maior de flutuação. E ele está falando assim, não, essa constância existe justamente pela coerção social que vai sendo traçada sobre os indivíduos. Então, é por isso que quando você analisa os períodos de tempo, períodos de taxa de suicídio de uma dada sociedade, você vai ver que há uma constância dentro dessas taxas de suicídio. E ele vai continuar lá. Já que esta permanência seria inexplicável se não devesse a um conjunto de aspectos distintivos, solidários um com relação aos outros, que apesar da diversidade das circunstâncias do ambiente, se afirmam simultaneamente. Então, assim, mesmo tendo uma diversidade naquele bojo, naquele acontecimento e assim por diante, o que está acontecendo? A circunstância, ou a diversidade na circunstância, assim por diante, que vai depender de cada sociedade, vai trazendo um mesmo padrão, uma mesma taxabilidade de suicídio. E vai lá. E esta variabilidade testemunha a natureza individual e concreta desses mesmos caracteres, uma vez que variam com a própria individualidade social. Aqui é a brincadeira do Durkheim. O que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando que há um padrão de individualidade. E esse padrão é um padrão socialmente construído de individualidade que vai provocar, por assim, ou dentro da nossa discussão aqui, as diferentes taxas de suicídio. E ele vai continuar lá. O número médio de suicídio dos crimes de toda sorte pode servir para assinar a altura da moralidade numa dada sociedade. E aqui é um assunto polêmico e que a gente precisa fazer um pequeno parênteses, não só em relação ao suicídio, mas em relação também à questão da criminalidade. Vamos lá. No que diz respeito à questão do suicídio. Ele está falando assim, essas, de alguma forma, anomias, seja o suicídio, o crime,
eles mostram que eles servem para analisar o quão moralmente aquela sociedade tem seus vínculos, seus laços constituídos. Quanto mais se constitui os laços, vínculos daquela sociedade, em tese, menor se reduz a anomia, ou menor são os casos de anomia. Por quê? Porque mais os indivíduos foram formados e socializados para seguir dados padrões de pensar e de agir, e esses padrões são aqueles padrões que são aceitos socialmente. Só que, porém, contudo, todavia, lembrá-los aí que o Durkheim vai também, tipo, na discussão a respeito de criminalidade, que é uma anomia, ele vai falar assim, ó, a criminalidade em baixa porcentagem é algo positivo. Ele falou assim, mas professor, você tá louco? Como assim você tá louco? O Durkheim tomou umas cachaças antes de ir para aula. Por que ele tomou umas cachaças antes de ir para aula? Como que a quebra, então uma anomia, quebra da moral, vai ser algo positivo dentro de uma dada sociedade? O que o Durkheim vai falar? Por que é em baixa porcentagem isso é algo positivo? Porque a partir dessa quebra, ou a partir desses crimes, que ocorrendo em baixa quantidade, eu vou ter o quê? Eu vou ter um aperfeiçoamento do meu sistema de código, do meu sistema de conduta, do meu sistema moral, o que vai levar a sociedade a progredir. Então, ele fala o quê? Quando eu tenho baixos índices de criminalidade, por exemplo, ele fala isso literalmente, eu vou permitir o quê? Melhorar meus códigos de conduta, melhorar minhas leis escritas e assim por diante, permitindo que essa sociedade progrida. Quer um exemplo claro, de um momento recente que isso aconteceu a olho nu para todo mundo ver? Quando se instala a internet a nível mundial, quando a internet se torna algo aí, socializado nos diferentes países. O que vai acontecer a partir daí? Vai começar a existir crimes que até então não existiam, cybercrimes. Vai começar a existir crimes que até então não existiam. O que todos os países do mundo tiveram que fazer? Correr atrás de construir o que é o quê? Um sistema moral do que é aceito ou não dentro da internet. E a partir daí estabelecer o que é crime ou não. Qual que é uma coisa hoje que está bombando dentro dessas discussões e que precisam ser analisadas aí com um intuito muito interessante também? Hoje tem bombando na discussão aquilo que a gente chama de inteligência artificial. Então, inteligência artificial que controlaria os carros, controlaria, de modo geral, a vida das pessoas e ajudaria nós, seres humanos. Contudo, porém, todavia, temos o quê? Algumas discussões morais pesadíssimo e magníficas para serem analisadas pelo Durkheim. Por quê? Imagina só você ter um veículo, um carro, sendo dirigido por uma inteligência artificial. E o carro vai ter duas opções. Chegou num momento limite que o carro tem duas opções. Ou ele vai bater numa parede, num poste, num outro veículo, podendo levar o seu condutor à morte, ou ele atropela um grupo de pessoas. Nota, e aí, moralmente, como que vamos programar essa inteligência artificial para agir? E aí vamos ter que desenvolver uma dada moralidade para estabelecer quais são os critérios, os padrões de como essa inteligência artificial deve agir e assim por diante. Dito isso, feito esse parênteses, voltamos lá para a questão do suicídio no Durkheim. Quando a gente vai falar de suicídio no Durkheim, o Durkheim vai apontar 3 grandes tipos de suicídio. E todos esses suicídios aqui sendo a relação do indivíduo com a sociedade. E isso precisa estar claro para vocês. O Durkheim vai falar assim, existe só esses tipos de suicídio? Não. Mas ele vai estar analisando o quê? Os suicídios de ordem que o indivíduo, de uma forma ou de outra, estão relacionados com a sociedade, ou seja, aqueles suicídios socialmente constituídos e assim por diante. E aí, o Durkheim vai chegar nessa tipologia de 3 suicídios. Quais são esses 3 suicídios? Aquilo que ele chama de suicídio egoísta. O que é o suicídio egoísta? É aquele suicídio no qual o indivíduo age de maneira egoísta em relação à sociedade, ou seja,
É aquele suicídio que o indivíduo, ao não concordar com os padrões morais daquela sociedade, prefere se matar ao continuar vivendo naquela sociedade, ou seja, o indivíduo não aceita a imposição e a coerção moral das normas da sociedade. Isso que é o suicídio egoísta. Nota, o que é o suicídio egoísta? Relação do indivíduo com a sociedade. Que tipo de relação? Que o indivíduo vai contra a moralidade posta naquela sociedade. Então, é aquele indivíduo que, por exemplo, ao sofrer muito bullying, por não cumprir, por exemplo, um padrão de estética, vai acontecer o quê? Prefere se matar ao continuar, sofrendo aquela pressão daquela sociedade. Imagina só eu, sempre fui gordinho a vida inteira. Sofri bullying com isso a vida inteira. Então, num dado momento, eu preferia, me matar ao ceder, aquelas normas, nesse caso, corporais, impostas pela minha sociedade. Essa é uma forma de suicídio egoísta. E mesmo vocês tendo todos os choques a partir disso, por que egoísta? Porque o Durkheim vai falar assim, a moralidade daquela sociedade já existia. Você chegou naquela sociedade. Por que você quer mudar a norma daquela sociedade? Por que você quer mudar os padrões daquela sociedade? Por que você acha que todo mundo tem que mudar a partir de você? É mais ou menos por aí que o Durkheim caminharia e brincaria. Então é egoísta, porque o indivíduo que não vai concordar com as normas daquela sociedade, não concordando com as normas ou com a moralidade daquela sociedade, prefere se matar ao continuar vivendo naquela dada sociedade. Outro tipo de suicídio estipulado pelo Durkheim é aquilo que eles chamam de suicídio altruísta. O que é o suicídio altruísta? É aquele suicídio que o cara concorda tanto, mas tanto com a moralidade daquela sociedade, com a moralidade daquele dado grupo social ao qual ele pertence, que precisa se matar para manter aquela moralidade viva e funcionando, ele vai fazer. E quais são os casos interessantes para analisar essa questão do suicídio altruísta no Durkheim? Os kamikazes e os homens-bomba. O que eram os kamikazes? Eram aqueles japoneses que, a partir de uma dada formação moral, jogavam seus aviões em cima dos porta-aviões norte-americanos. Então, eles se matavam para defender a sociedade japonesa, aquela moralidade que eles acreditavam. Então, esse é um típico exemplo de suicídio altruísta. Por que altruísta? Porque ele está dando a sua vida em nome daquela sociedade. Tamanho seu grau de concordância e moral ordenado com aquela sociedade que esses indivíduos estão. E um outro caso clássico, que eu ainda não vi ser explorado aí nos vestibulares, diz respeito aos homens-bombas, dos supostos estados islâmicos. Por que supostos estados islâmicos? Porque quando eu der aula de estado, eu vou provar para você que essa nomenclatura está errada, mas não é assunto para agora. Por que esses homens-bomba é outro exemplo de suicídio altruísta? Porque ele acredita tanto na moralidade, acredita tanto naquela leitura literal do Corão, não ao Corão, do Corão, que precisa se matar em nome daquela sociedade, para que aquela sociedade, aquela da moralidade continue a existir, eles vão fazer. Então, nota, o suicida altruísta, ele está agindo porque ele concorda muito com aquela sociedade. Ou concordar muito com aquela sociedade, ele vai fazer o que for necessário, nesse caso, se matar, para que aquela sociedade continue a existir enquanto tal. E, por último, aquilo que ele chama de suicídio anômico. O suicídio anômico vai estar relacionado ao quê? A uma anomia. O que é um momento de anomia, pessoal? É um momento de quebra da moralidade. A gente já trabalhou lá nas aulas passadas. Então, o que é anomia? Momento de quebra da normalidade. E ao quebrar a normalidade, você quebra a moral padrão estipulada naquele dado momento. Quais são, grandes exemplos de anomia? Uma crise econômica. Qual que são outro grande exemplo, de uma anomia? Um momento de guerra. Qual que são outro grande exemplo de anomia? Um momento de pandemia, tal qual estamos vivendo agora, nesse momento em 2020.
Você tem dados padrões que estavam estipulados, por algum motivo esses padrões são quebrados e, ao serem quebrados, levam os indivíduos a se matarem. Então, por exemplo, aquele empresário que numa crise, como nas crises de 2008, por exemplo, econômica mundial, o cara perdeu toda a sua empresa, seus investimentos e prefere se matar ou continuar vivendo. Aquela pessoa que ficou enclausurada durante a pandemia, que começa a ter diferentes problemas e prefere se matar ou continuar nesse sistema de clausura e assim por diante. Então, nota, pessoal, quando a gente fala de suicídio anônimo, o que está em jogo foi o quê? Que houve uma quebra daquele padrão moral estipulado, que é a anomia. Ao acontecer essa anomia, os indivíduos que estavam jogando, segundo aquelas regras, preferem se matar, porque de repente a regra mudou no meio do jogo, o que trouxe um transtorno, e esse transtorno leva a esse aumento no suicídio. É muito louco. Quando você pega, por exemplo, os dados de 2008 de suicídio nos Estados Unidos, você vê um puta boom. Por que é um puta boom? Puta aumento. Ele sai da curva padrão da sociedade norte-americana. Como você explica isso fora do Durkheim? Não explica, mano. Tem que ser via Durkheim. Durkheimão aí, ó, firme e forte vivendo aí. Tudo bem, meninada? No que diz respeito aos suicídios, a gente encerra por aqui. Mas antes de encerrar essa aula, uma última coisa que faltou aí, vemos aí, para encerrar a parte do Durkheim, é aquilo que ele considera normal e aquilo que ele considera patológico. O que é o normal para o Durkheim? São aqueles acontecimentos que estão seguindo as normas de uma dada sociedade, que seguem os padrões de uma dada sociedade. Então, por exemplo, quando você pega no século XVII, era normal guilhotinar em praça pública, século XVIII e assim por diante. Enforcar em praça pública e tudo mais. Por quê? Porque aquele era o padrão das sociedades europeias e se fazia isso, com a naturalidade, por assim dizer. Então, o que é normal para o Durkheim? São aqueles padrões estabelecidos dentro de uma dada sociedade. Aquilo que é aceito e comum num dado grupo analisado. Então, por exemplo, quando você pega, o caso da circuncisão, por exemplo, é comum dentro de um dado grupo humano. E olha aí, ao ser comum, ao ele chamar de normal, não significa que não possamos fazer críticas e assim por diante, hein? Não estou defendendo esse tipo de ação não, hein, pessoal? Mas, o Durkheim, isso que é o normal. E o que é o patológico para ele? O patológico são justamente aqueles fatos que rompem com o limite da moralidade estabelecida, que rompem com a moral vigente, que rompem com a ordem social estabelecida. Então, uma sociedade vai estar doente quando o quê? Quando você tem, normas que estão rompendo com a moralidade que está sendo aceita, e assim por diante. Então, nota, o que é normal e o que é patológico do Durkheim? Normal é aquilo que está dentro da moralidade aceita do grupo analisado. O que é o patológico do Durkheim? É aquilo que foge da moralidade vigente aceita dentro de uma dada sociedade. Espero que vocês tenham gostado mais dessa aula aí. Queria agradecer a todos aí que estão acompanhando aí. Deixar um abraço do Gordinho aí. E espero vê-los em breve aí para um próximo grupo de aulas que será, relacionado ao Karl Marx aí, tudo bem, meninada? Abraço para todo mundo aí. Se cuidem aí, meninada.